a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corintos, por favor. Primeira carta de Paulo à igreja de Corintos. Eu queria que você abrisse no capítulo 3. A chamada do programa de hoje foi a seguinte. Foi um questionamento de Deus para mim e para você, né? Para a igreja. Deus perguntou para mim e para você, ainda não cresceu? Você ainda tá pequeno, ainda tá pequenininho, você ainda tá verdinho, você ainda tá, né? Ainda continua imaturo, meu filho? Continua. Tá certo. Deus tá dizendo, você ainda não cresceu, não, meu filho? Tá esperando o quê para crescer? Tá esperando o quê para evoluir? Para avançar? Porque quem não cresce não avança. Quem não cresce fica estagnado, né? O problema de não crescer, de ficar criança a vida toda é essa. Você vai ficar estagnado, não vai para lugar nenhum. 1 Coríntios, capítulo 3. Vou ler 10 versículos, eu preciso ler os 10 versículos. Se você puder acompanhar na sua Bíblia assim, senão você escuta. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar. Nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem. Eu tenho plantado, Apolo tem regado, mas Deus dá o crescimento. Assim, então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Amém, gente? 11 versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nesse capítulo aí, o Paulo, ele chega para os coríntios e ele começa a falar a visão dele sobre a igreja, né? E ele usa para falar sobre a igreja 3 metáforas. Ele faz uso de 3 metáforas diferentes, né? A igreja, ele vê a igreja como família, ele vê a igreja como campo e ele vê a igreja como templo, né? São as 3 visões que Paulo tem da igreja. Como família, o alvo da igreja, ele deve ser a maturidade. Como família, deve ser maturidade. Por quê? Porque numa família você tem que ter maturidade para se relacionar, né, gente? Se você não consegue se relacionar com sua família, se você não tem maturidade para ouvir um desaforo de um irmão, sem revidar, então é complicado você conviver na mesma casa com essa pessoa, né, dele? É complicado, vai dar morte. Não vai prestar, não. Já pensou um irmão querendo matar o outro? Então, Deus vê a igreja em primeiro lugar como uma família. E para você viver em família, você tem que ter maturidade. Então, o primeiro alvo da igreja como família é maturidade. Como campo, o alvo da igreja, ele é a quantidade. Só que essa quantidade não está se referindo ao número, viu, gente? Está se referindo ao número de sementes que você lança na igreja, né? Ao número da sua semeadura. E depois como templo. O propósito da igreja como templo é a qualidade. Aí a gente vai ter que entender isso aqui. Vamos ter que entender. Paulo, ele começa o capítulo 3. Eu vou ter que passar isso aqui tudo para vocês prestem bem atenção, porque essa palavra aqui, ela é, antes de ser uma exortação da parte de Deus, é um ensinamento para você. Presta atenção aqui.
Porque a gente gosta muito de pregar versículos aleatórios, mas a gente não sabe o que, é que aquele versículo ali está falando. A gente fala de acordo com o que a gente entende. Eu quero que você transmita a mensagem, a palavra, de acordo com como Deus está ali passando. Você não pode transmitir a palavra de Deus de qualquer jeito. A palavra de Deus ela tem que ser transmitida da maneira correta. Paulo, ele começa o capítulo 3 citando os crentes espirituais e os crentes carnais. Só que a intenção do apóstolo, a intenção de Paulo, não era dividir os crentes em duas categorias. Não era essa a intenção de Paulo, né? Havia razões para Paulo usar esse adjetivo carnal. E Paulo tinha razões para chamar a igreja de Coríntios de uma igreja carnal. Por quê? Porque toda a imaturidade, gente, toda a carnalidade da igreja de Coríntios, ela era gerada, elas foram geradas de dois fatores principais. Haviam outros fatores, mas aqui não cabe a gente citar. Eram dois fatores principais que Paulo queria focar ali. Primeiro, a igreja, ela não tinha nenhum apetite espiritual. Sabe o que é apetite espiritual? A igreja, ela não tinha vontade de crescer, não. Não tinha vontade, espiritualmente não. Paulo, ele fala aqui no versículo 3, no versículo 2, que ele estava dando leite para aquele povo ali. Estava alimentando a igreja de Coríntios com leite, porque eles não podiam receber nenhum alimento sólido. Né? A gente tem que entender sobre essa alimentação que Paulo cita aqui, leite e alimento sólido. Essa alimentação diferenciada, que a gente tem que entender. Isso é quando Paulo fala isso, Paulo não está dizendo, não se trata do fato de algumas pessoas poderem receber determinado tipo de ensino, tipo de doutrina, e outras não poderem. Ou de algumas pessoas receberem um tipo de ensino agora e outro tipo de ensino lá na frente. Não é disso que Paulo está falando. Não é sobre isso que Paulo está falando, de jeito nenhum. O que Paulo está falando aqui é que existe uma diferença entre o que toma o leite e o que come o alimento sólido. E essa diferença, querida, ela está no aprofundamento do conhecimento. Essa diferença está no conhecimento, no aprofundamento do conhecimento. O que acontecia lá em Coríntios é que os crentes, aqueles crentes lá de Coríntios, eles estavam presos a uma fé, sabe? Uma fé primitiva. Eles estavam presos em ensinamentos básicos, em ensinamentos rasos, sabe? E eles não davam nenhum sinal, eles não mostravam nenhuma evidência de que eles queriam crescer, eles não tinham nenhum sinal de maturidade, nem no conhecimento, nem na prática da palavra, né? Nem na prática da palavra. Por isso é que Paulo chama aquele povo ali de crianças, né? Ele chega a chamar de bebês, né? É menos até do que criança. Ele chama aqueles crentes de Coríntios de bebês espirituais, né? Eu digo pra você, meu querido, que o que mais tem hoje dentro das igrejas são crianças espirituais. A igreja de Deus hoje está cheia de crianças espirituais, pessoas que não crescem, pessoas que não se desenvolvem, pessoas que estão sempre ali naquela dietazinha, sabe? Insossa, aquela dietazinha rasa, aquela dietazinha sem profundidade, aquela dietazinha líquida, sabe? Aquela dieta líquida, aquela dieta light. Sabe por quê? Porque não adianta somente você ir para a igreja, querido. Deixa eu dizer aqui para você. Não adianta você somente ir para a igreja para ouvir. A palavra nos ensina que você tem que ouvir, você tem que guardar e você tem que praticar. Porque quem une essas três ações tem firmeza na palavra. É uma palavra que está firme, é uma pessoa que está firme na rocha. É uma pessoa que está firme no evangelho, que está firme na verdade. Então ouvir só não adianta. Porque ouvir somente a palavra não vai lhe dar maturidade. Ouvir somente a palavra não vai fazer você crescer. Não adianta, né? Tem que praticar. Em qualquer área, em qualquer formação hoje universitária, em qualquer faculdade que você fizer, sobre qualquer área profissional, a teoria, o teórico, ele vai estar sempre de mãos dadas com a prática. Ele vai estar sempre de mãos dadas com os estágios, ele vai estar sempre de mãos dadas com os laboratórios que você vai ter que fazer, as experiências que você vai ter que ter dentro da área que você escolheu. Com a gente não é diferente, né? É a mesma coisa. O problema de Coríntios, da igreja de Coríntios, é que os coríntios, eles ouviam,
mas eles não exercitavam aquilo que eles ouviam. Eles ouviam, mas eles não praticavam. Aí o que acontecia? Eles permaneciam, entravam ano após ano. Crianças, tem um momento aqui que Paulo diz assim, ó. Ele disse, eu alimentei vocês com leite e não com alimento sólido. Por quê? Porque até agora vocês não foram capazes de suportar. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Eu tenho alimentado vocês só com leite, porque eu sei que se eu der um alimento sólido, vocês não vão suportar. Ouvir o alimento sólido, praticar o alimento sólido. Por quê? Porque você só ouvindo. Tá entrando por um ouvido, tá saindo pelo outro. Não tá guardando, tá só ouvindo. Eu dou o alimento, vocês engolem de vez, vocês não ruminam o alimento, vocês não mastigam o alimento, vocês não meditam na palavra que está sendo dada a vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui ao povo. É isso aqui que Paulo está dizendo. Aquele povo ali, ele queria continuar, é isso que eu vejo. Que o povo, e qualquer pessoa, não só a igreja de Coríntios, qualquer pessoa hoje que quer continuar se alimentando de leite, eu vejo uma pessoa imatura, que pra ela aquilo ali já tá bom, né? Que ela sempre vai estar empolgada com o básico, né? Aquela pessoa, com licença da palavra aqui, medíocre. Sabe o que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa, sabe, que tudo tá bonzinho, uma pessoa que, sabe, que não quer crescer muito, que tá tudo bem, uma coisa medíocre, uma coisa banal, sabe? Não! Você não foi feito para ser banal, você foi feito para crescer, você foi feito para conquistar, você foi feito para semear a palavra. Mas para você fazer isso, para você viver de acordo com aquilo que você disse que você é, servo de Cristo, você tem que crescer, você tem que ser maduro, né? Os crentes lá de Coríntios, eles continuavam imaturos, eles estavam sempre ali, ó, satisfeitos com o básico, né? Eles não tinham interesse nenhum em se aprofundar na palavra, interesse nenhum em aprender mais de Deus, sabe? Em absorver mais de Deus, sabe? A criança espiritual, ela não tem prazer na lei do Senhor. Desculpa dizer aqui. Mas a criança espiritual, a criança que só vive de movimento, a criança que só vive de profecia, a criança que só vive, sabe? Não, ela não tem prazer na lei do Senhor. Porque se ela só vive do básico, da religiosidade, das tradições dentro da igreja, do movimento, do falar de língua, dos dons, né? Se ela só vive dos dons, querido, que acontecem dentro da igreja, para uso da igreja, não é para você, então ela nunca vai crescer, ela vai continuar imatura. Ela vai continuar imatura sempre, ela não tem interesse nenhum no caminho de sabedoria. Uma pessoa dessa jamais vai ligar o rádio para escutar o caminho de sabedoria. Se ligar, vai correr doido, não vai ficar, não vai suportar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando Deus começar a falar aqui, vai correr doido, não suporta. O problema é esse, né? E o segundo motivo, esse era um dos motivos, né? Para a igreja ser chamada de carnal, né? Para a igreja ser tão imatura. O outro motivo para a carnalidade e para a imaturidade de Coríntios é um motivo que a gente conhece muito bem, né? Porque a gente vive isso. Era a falta de união dentro da igreja, sabe? Dentro da igreja não tinha união, não. Os crentes lá de Coríntios, aquele povo lá de Coríntios, em vez deles se unirem como deveria, como um corpo que eles deveriam ser, não. Sabe o que eles faziam, querido? Eles criavam divisões dentro da igreja. Eles criavam partidos, criavam facções. A palavra é essa mesmo. Facções, porque é uma coisa criminosa. Quando você entra na casa de Deus para dividir, você é um criminoso espiritual, querido. É por isso que a Bíblia, o próprio Paulo, ele usa a palavra facção. A gente ouve aqui ouvir falar muito de facção, né? Facção do crime, facção de... Pois é, quando você divide uma igreja, quando você entra de uma igreja para criar problema, contenda no meio da igreja, criar divisão, você entra como rebelde, quando você não comunga do mesmo pensamento que a igreja, que você começa a se reunir em grupinhos, sabe? Para criar grupos, sabe? Que andam em outra direção da igreja, você está criando uma facção dentro da igreja. Você é um criminoso espiritual. É isso que você é. Aí você vai criando grupinhos. E cada grupinho, você sabe, né? Sempre tem um cabeça. Todo grupinho, irmão Denivaldo Costa, tem um líder, tem um cabeça. Aí o que acontece? Em vez de você ouvir a voz de Deus, em vez de você ser direcionada, em vez de você ter discernimento sobre o que Deus está falando, não. Você vai ser guiado por outro homem. Começa a ser guiado por líderes humanos, né? Líderes que diga-se de passagem, né? Porque se ele tivesse discernimento da vontade de Deus, ele não estava participando disso. Líderes que não tem nenhum discernimento da vontade de Deus, né?
Paulo, ele chega aqui nesse capítulo 3 aqui, e ele usa esse adjetivo carnal por 2 vezes. 2, no primeiro e no terceiro versículo. Só que as 2 vezes que ele usa o carnal, ele usa em conotações diferentes. A gente tem que entender isso aqui. Eu vou ter que passar isso aqui para vocês. Ele usa em conotações diferentes. O grego, sarkinoi, ele significa carnais, né? Carnais. E significa feito de carne. No primeiro versículo, Paulo diz que os crentes são carnais, se referindo à formação. Eles são feitos de carne. E no versículo 3, ele usa o sarkikoi, que significa dominado pela carne. São 2 conotações diferentes. A primeira fala de Paulo, ele mostra aos crentes de Corinto que eles eram carnais porque eles não haviam crescido. Eles continuavam crianças por falta do alimento sólido, que a gente já falou, por falta da doutrina correta, né? A doutrina que corrige, a doutrina que corta, a doutrina que mede, a doutrina que dá limite a você, né? Por falta disso aí, eles continuavam carnais. E no versículo 3, Paulo usa o adjetivo carnal como uma... Vamos ver aqui uma palavra. Como uma censura moral para aquele povo ali. Por quê? Porque a igreja, ela estava andando, a igreja de Corinto, ela estava andando segundo a vontade da carne. Os crentes, eles estavam caminhando, né, fazendo a obra de Deus, vou colocar aqui entre aspas, segundo a vontade da carne deles, né? Quando a igreja de Corinto começou a criar partidos dentro da igreja, quando eles começaram a criar partidos, eles passaram a seguir a filosofia do mundo, sabe? Eles passaram a ter um pensamento mundano, um pensamento político, né? É por isso que o Paulo, ele chega aqui e diz assim, uns se diziam de Apolo, né? Outros se diziam de Paulo, outros se diziam de Cefas, e outros até se diziam de Cristo, né? Era uma loucura, né? Cada um tinha um referencial dentro da igreja. Que negócio. A igreja, meu querido, não é sua, não. O fundamento da igreja, meu querido, é só um, é Jesus. Mas Coríntios, cada grupinho ali, porque estava toda dividida a igreja, tinha um líder, uma referência, né? Tinha uma referência, o Paulo. O Paulo, ele chega e fala isso para esse povo aqui, né? Era muito pouco amor e muita competitividade. Era isso que acontecia lá em Coríntios. Muita competitividade para muito pouco amor. Eles estavam mais preocupados em competir, né? É por isso que hoje, viu, gente, aqui, presta atenção aqui, no nosso tempo atual, na nossa época, porque a Bíblia ela é atual, os rachas que estão acontecendo aí dentro das grandes congregações e até das pequenas, eles estão acontecendo todo dia. É por isso aí, querido, por conta dessa imaturidade toda do povo, por conta dessa falta de alimento sólido, por conta dessa carnalidade do povo, né? Chega ao ponto do povo estar transformando as igrejas em empresas particulares, né? Porque todo mundo é dono da igreja. É dele. Todo mundo quer ser dono. Todo mundo, do pastor, porteiro, todo mundo quer ser dono da igreja. Você já notou isso, não? Você já notou, não? Que todo mundo quer ser dono da igreja. Aí o que acontece? Quando tem um bocado de dono, quando tem uma empresa com vários sócios, e todo mundo tem uma porcentagem ali, um quer ser o sócio majoritário. Aí começa a briga, começa os ataques, começa, sabe, as calúnias, começa a escrafunchar a sujeira um do outro para poder levar para a congregação. É assim que acontece, querido. O racha começa assim. É assim que acontece, né? A gente tem que ficar muito atento a isso que Deus está falando aqui. Porque Deus ele não está nesse negócio, não, meu filho. Deus não está nesse negócio de racha, não. Deus não racha igreja, não. Quem racha igreja é o homem, querido. Quem racha a igreja é homem, viu? O alvo do Senhor para a igreja, o alvo de Deus para mim, para você, para qualquer um que é cristão, é a maturidade, justamente para não acontecer isso. É a maturidade, né? Quem é que você tem que seguir? Se você é cristão. Eu acho que eu tenho que seguir a Cristo. Eu tenho certeza que o meu alvo é Cristo. Eu tenho certeza que o líder, o cabeça é Cristo. Né? Mas tem gente que não. Tem gente que está seguindo homens, né? Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, se eu não me engano, Mateus, ele diz que Jesus, ele é o fundamento. Jesus é o fundamento, Jesus é o edificador, Jesus é o dono e Jesus é o protetor da igreja. Então,
A igreja é de quem? É sua, é? É sua igreja, é? Porque Mateus ele é muito claro, do mesmo jeito que Paulo está sendo aqui, né? Aí Paulo ele chega com a metáfora, depois que ele fala isso aqui, sobre de quem é a igreja, né? Quem são o Apolo, quem são o Paulo, ele entra com a metáfora da lavoura, né? Ele entra com a metáfora da lavoura. Ele diz que a igreja ela é um campo, né? Um campo onde Deus semeia, onde Deus faz toda a semeadura. Nós que estamos ali no corpo, nós somos obreiros desse campo, né? Só que com diferentes ministérios, com diferentes atribuições, com diferentes ofícios. Uns preparam a terra, outros regam a semente e outros colhem os frutos. Mas quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento, querido, é Deus. É isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está dizendo aqui. E pior, Paulo ele ainda condena, ele chega... Porque o Paulo é um cara... Ele chega... É um cara indignado, né? Uma pessoa indignada. O Paulo, ele chega condenando o culto. Isso aqui é muito importante. Que é o que está acontecendo aqui hoje, né? É o que está acontecendo no nosso tempo, né? Mesma coisa, não mudou nada. Ele condena o culto à personalidade, sabe? Condena. Quando ele começa a questionar, né? Que ele começa a falar de forma irônica, ele começa a dizer assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministros do Senhor, né? Ele fala assim, ironicamente. Sabe o que Paulo está dizendo, meu filho? Sabe o que Paulo está dizendo com esse versículo aqui, querido? Ele está dizendo que as pessoas, elas estão dando mais importância ao pregador, elas estão dando mais importância ao mensageiro do que ao evangelho. É assim, não é que Paulo tá errado? Não é assim que tá acontecendo hoje. Hoje em dia não é assim que a igreja tá vivendo. O culto não é mais para Deus. O culto não é mais o Senhor. O culto agora é o culto à personalidade que tá no altar. A personalidade que tá com o microfonezinho na mão, cantando, pregando, abrindo o culto, entregando, né? O culto agora é para isso. Deus sai de cena. Deus não é mais, não. O culto não é mais para Deus, não, né? Meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Vou dizer esse recado aqui é para personalidade. Para você que cultua as personalidades e para você que se acha uma personalidade. É uma personalidade, deixa eu dizer aqui. Você pode ser o maior pregador do mundo. Você pode ter a melhor teologia, a melhor oratória, o maior conhecimento, pode ter a voz mais linda, pode ser o Billy Graham. Vou pegar Billy Graham. Você pode ser o Billy Graham desse tempo. Você pode ser. Mas se a ação de Deus não tiver no negócio, o seu trabalho, querido, ele não vai ter resultado nenhum. Sem a presença, sem o Espírito guiar, não tem frutificação, não tem nada, não tem crescimento, não tem prosperidade, não tem nada, meu filho. Sabe por quê? Porque quando a igreja coloca os holofotes dela, quando o povo, a congregação, os membros, as ovelhas, vou falar aqui alto e claro, né? Alto e claro, trocar bem miúdo para você entender bem o que Deus está dizendo. Quando a congregação coloca os holofotes sobre o obreiro, sobre o pregador, sobre Apolo, sobre Paulo, né? Quando isso acontece, ela vai fazer, sabe o que? Ela vai subtrair a glória de Deus, querido. É isso que você vai fazer. Quando você tira os olhos de Deus, quando você para de cultuar Deus para cultuar o homem, você diminui, você rouba a glória de Deus, né? Aí Paulo, por fim, Paulo ele chega na terceira metáfora que ele fala da igreja como templo, né? Como habitação, né? Ele sai do cenário agrícola, porque ele estava falando de lavoura, da igreja como lavoura, e entra num cenário arquitetônico, né? A gente sabe, nós sabemos, que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito ele habita em nós. E é por isso que a gente entende o propósito de Deus na igreja como templo. Por quê? Porque o propósito foi dito lá na frente, no começo da ministração. Que o propósito de Deus como templo, para a igreja como templo, que a igreja somos nós, e se o propósito de Deus sobre você como templo, não é a quantidade, viu, querido? É a qualidade. Não é a quantidade do que você faz, não é a quantidade das almas que você ganha, não é a quantidade das ofertas que você dá, não é a quantidade do seu dízimo, não é a quantidade de música que você canta todo culto, que a sua garganta tá acabada, não é nada disso.
Não é nada disso. É a qualidade do templo. É a qualidade sua como templo, né? Paulo diz que nós somos obreiros de Deus, campo de Deus e edifício de Deus. E esse edifício espiritual aí, ele tem que ser construído com qualidade, querido. O edifício espiritual que somos nós, o templo espiritual que somos nós, ele não pode ser construído de qualquer jeito, ele não pode ser levantado, ser erguido de qualquer forma, e também não pode permanecer de qualquer jeito, né? Ele tem que ser construído com qualidade, né? Deus, ele não é quantitativo. Vou dizer de novo. Deus não é quantitativo, Deus é qualitativo. Jesus nunca correu atrás de multidão, lembra? A multidão que corria atrás dele, mas corria interessada, né, no que ele podia oferecer. Né? Só que hoje em dia a coisa é complicada, porque a visão das igrejas hoje é quantidade. A visão, infelizmente, eu tenho que dizer aqui, né? Eu não vou me omitir, eu nunca me omiti, não vou me omitir agora, né? Tô doida, no dia que eu começar a me omitir é melhor não pregar mais, fechar minha boca, ficar quieta em casa, me alimentando do meu próprio lixo, né? Porque se eu não tiver nada para oferecer para você que seja verdade, é melhor eu não abrir minha boca. Fico quieta. Então, assim, as igrejas hoje, elas não estão preocupadas com o qualitativo. Verdade é só uma. Elas estão preocupadas com o quantitativo, né? Elas estão preocupadas com as igrejas cheias, com as cadeiras ocupadas, né? Aí o que ela faz? Ela começa a trazer para dentro da igreja atrativos, entretenimentos, né? Para encher os espaços, né? Encher os espaços. Eu digo para você, viu, que tem lugares aí e você já sabe o que eu vou dizer aqui. Tem lugares aí que os pregadores, queridos, eles são orientados a pegar leve na ministração. Eles são orientados a não corrigir a igreja, a não disciplinar a igreja, a não exigir nada da igreja que possa ofender a igreja. Eles não podem falar muita coisa. Tem pregador aí que tem que dizer antes o que é que vai pregar. Tem que mostrar o sermão, o esboço. Ele tem que ir já com o esboço pronto para ver se ele aprovar. Não é Deus que dá a mensagem, né? Quem dá a mensagem é quem está tomando conta da empresa, né? Porque aí já não é mais uma igreja, né? Aí já é uma empresa, né? Uma empresa própria, né? Aí o que acontece? O que acontece? Eu digo pra você que eu já fui numa igreja ministrar. Deixa eu contar aqui rapidinho esse testemunho aqui, pra você ver que quando eu prego o que eu vivo. Eu fui numa igreja, Deni, ministrar. Quando eu acabei de ministrar, Deus falou, Deus corrigiu, Deus colocou a igreja no prumo, o povo recebeu, gente foi quebrantada, gente se arrependeu, gente chorou. Quando eu acabei de pregar, o pastor foi lá e pediu desculpa à igreja. Foi. Se eu não fosse convertida, se eu fosse aquela velha Ivana do mundo, sanguinária, que não podia ver nada, que picava a mão em todo mundo, desculpa aqui a expressão, mas se eu fosse essa mulher, não tivesse sido transformada, ainda tô sendo, né? Mas se eu já não tivesse num nível mais ou menos, eu tinha pegado aquele pastor, tinha dito tanto desaforo a ele. Ele simplesmente desfez tudo que Deus fez, todo o conserto que Deus lançou sobre a igreja, ele foi lá e desfez com uma palavra. Desculpa, missionária Ivana. É porque ele é assim mesmo. Que negócio esquisito isso. Ainda bem que Deus me converteu a tempo. Nesse contexto aí, tem que falar, né? Nesse contexto aí, que Paulo está falando aqui, ele está mostrando que a igreja ela necessita ser construída e edificada com qualidade, Paulo ele deixa bem claro que a igreja ela tem que ser construída sobre um fundamento correto, né? Sobre o firmamento correto. Ela não pode ser construída sobre outro fundamento, né? Tem um teólogo aí, o Warren Weisberg, né? Ele destaca 4 princípios. Presta atenção nisso aqui. O Warren Weisberg, ele destaca 4 princípios importantíssimos para a construção da igreja ser uma construção favorável e que agrade ao coração de Deus. Ele fala sobre o alicerce apropriado. Você tem que ter os materiais apropriados. Você tem que ter o projeto correto, o projeto apropriado e a motivação apropriada, né? O alicerce, eu não preciso nem dizer que não é o pastor, não é o pregador, não é a missionária, não é o diácono, não é você, não é o papa, não é o cardeal, não é ninguém, não é o presidente. O alicerce da igreja é só um. O alicerce é a pedra fundamental da igreja, a pedra angular da igreja, é Cristo. Isso é fato e acabou a conversa. Os materiais que Paulo cita, depois você lê tudo, porque eu não tive como ler.
Eu parei no 11, mas do 12 em diante ele já fala dos materiais. Os materiais que Paulo cita são ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele cita esses 6 materiais. Então, Paulo está falando de 2 tipos de materiais. Os materiais permanentes, aqueles materiais que não vão se acabar, não vão se destruir com o tempo. Materiais permanentes, materiais valiosíssimos, que são difíceis de encontrar. Escuta isso aqui. E os materiais temporários, os materiais que vão se acabar, que o fogo pode queimar, que o vento pode levar, né? Que pode desaparecer no tempo. Os materiais temporários e baratos. Materiais banais. Materiais que você encontra em qualquer esquina. Paulo, ele não tá falando de gente não, viu? Antes que você ache que Paulo tá falando de gente. Paulo tá falando de doutrina, querido. Ele tá falando das doutrinas corretas, né? Tem gente aí querendo construir a igreja com material de segunda qualidade. Tem gente aí querendo construir a igreja baseado no evangelho contaminado, sabe? No evangelho todo mesclado de coisa suja, no evangelho todo mesclado de sincretismo, sabe? Todo misturado na filosofia pagã aí do mundo, sabe? Um evangelho secular, um evangelho que tirou Deus do centro e colocou o homem, né? Tem gente que tá querendo firmar a igreja nisso aí, né? Essa igreja aí, a igreja correta, a igreja que Deus quer, que ele exige de mim e de você, é uma igreja firmada e construída com material nobre, querido. Sabe por quê? Porque essa igreja ela precisa resistir naquele grande dia ao fogo do julgamento de Deus. Porque todo o nosso trabalho, a Bíblia diz que todo o nosso trabalho ele vai ser julgado. Todo o nosso trabalho ele vai ser, sabe... Deus vai esmiuçar tudo, tá tudo escrito, tudo que você faz aqui tá lá no livro de Deus. Todo o nosso trabalho vai ser julgado. E depois vem o projeto. O projeto para a construção da igreja, ele tem que ser de acordo com a vontade de Deus e acabou a conversa, não é de acordo com a sua vontade. Sabe por quê? Porque a sabedoria do mundo, querido, ela não serve para a igreja. A sabedoria do mundo, ela só funciona lá fora. A sabedoria do mundo, ela só funciona no mundo. Ela não funciona dentro da igreja. Dentro da igreja, a única sabedoria que funciona, querida, é a sabedoria divina. É a sabedoria que vem do céu, que vem do trono de Deus, né? Porque nós não somos, eu vou repetir de novo. Apesar de muita gente fazer isso com a igreja, Deus está dizendo, a igreja não é propriedade de vocês. A igreja não é uma empresa secular, uma empresa particular. Os valores da igreja não são os valores do mundo. Os valores da igreja, eles são invertidos aos valores do mundo, né? A igreja que imita o mundo, querida, ela pode até ter sucesso aqui, né? Ela pode até fazer sucesso, pode até ficar cheia, lotada, ser uma igreja rica, bonita, frondosa, cheia de frutos, mas ela não vai resistir ao fogo do julgamento de Deus. Pode ter certeza disso. Chegar naquele dia, Deus vai tocar fogo nessa igreja aí. Pode ter certeza. E por último, para a gente finalizar aqui, que o tempo já acabou, são 3h53. Todo nosso trabalho, todo o trabalho que você faz, toda edificação da igreja, ela tem que ser firmada e ser construída sobre a motivação correta. Aí você vai me perguntar que motivação correta é essa? Eu só tenho uma motivação para a igreja existir. Deixa eu dizer aqui. Para a igreja, só existe uma motivação para que a igreja exista. A igreja existe para uma coisa só. Sabe para quê? Para a glória de Deus. A motivação correta é só uma. A glória de Deus. Essa tem que ser sua motivação, né? Quando a glória de Deus é sua motivação, quando a glória de Deus é minha motivação, quando a glória de Deus é a motivação da congregação, não tem partido, não tem facção, não tem competição, não tem disputa, não tem divisão, não tem discípulo menor, não tem discípulo maior, não tem nada. A única coisa que tem é a glória de Deus. A igreja toda trabalha para isso, para a glória de Deus. Se aquele povo lá de Coríntios tivesse entendido isso, se aquele povo de Coríntios, em vez de estar formando partido e divisão da igreja, tivessem voltados para o objetivo de trazer a glória, de contemplar, de adorar o único Deus vivo, se eles entendessem isso, que o propósito da igreja era a glória de Deus, o motivo da igreja era esse, oh meu Deus, não teria sido, né? Muita coisa teria sido evitada, né? Paulo diz que nós somos herdeiros de todas as coisas em Cristo, né?
Todas. Mas se nós somos herdeiros, por que a gente disputa tanto, né? Por que a gente briga tanto, né? A igreja ela não é minha, a igreja não é sua. A igreja não lhe pertence, nós somos igreja. A igreja somos nós, né? Ela não pertence ao pastor, é o pastor que pertence à igreja. A gente tem que entender isso, né? A Bíblia nos diz que tudo que é do Pai é nosso. Se você chegar no Evangelho, fala sobre o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, quando vê aquele filho voltar, eram duas igrejas, uma igreja rebelde e uma igreja que permaneceu. A igreja rebelde sai pelo mundo, gasta tudo, quebra a cara e volta para casa. O pai recebe o filho pródigo. Aí o filho mais velho que ficou com o pai fica indignado, porque o pai dá sandália, dá anel, dá vestes novas daquele filho. Ele se sente, sabe, ele se decepciona com o pai, ele se sente desprezado, ele se sente como se o pai não reconhecesse o valor dele. E aí o pai chega para aquele filho e diz: filho, não precisa você competir com seu irmão. Tudo que eu tenho é seu. Eu nunca tirei nada de você, tudo continua sendo exatamente do jeito que era, não mudou nada, é tudo seu. É tudo seu. Eu digo para você, querido, o que Paulo disse para nós no último versículo do capítulo 3. Paulo afirma para a igreja de Corintos, ele diz à igreja de Corintos assim, ó: Corintos, tudo é de vocês. Tudo é de vocês e vocês pertencem a Cristo. E Cristo, ele pertence a Deus. Só isso. Coloque isso na sua mente que vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. São 3h56, vai ser 1 minuto do meu horário. Muito obrigada. Não posso cumprimentar ninguém. Tô vendo pastora Laisa, Elaine, missionária Daniela, um bocado de gente bacana aqui. Compartilhe as pessoas que me pediram oração. Eu vou orar sim, depois eu respondo vocês. Fora do ar. Um abraço. Sábado estaremos aqui às 10 horas, debatendo no cidade.com, Caminhando Sabedoria, cidade.com, debatendo um tema polêmico, né? Pra gente debater, chegar a um denominador comum. Convida seus amigos, vou colocar nas redes sociais, no Facebook Ivana Lima, vou colocar no Instagram do Caminhando Sabedoria, vai lá e pega. No Instagram do Missionário Ivana Lima, também é aberto, vai lá e pega. Tem assim, Caminhando Sabedoria, cidade.com, debatendo poder e submissão, né? Vamos ver como é que isso vai ser, né? A mulher poderosa e a mulher submissa. Como é que ela vai administrar isso, gente? Tanto poder lá fora, né? Mas dentro de casa ela tem que ser submissa, né? Vamos entender isso aqui à luz da Bíblia. Amém? Um abraço. Até semana que vem, se Deus permitir. Ore por nós. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Missionária Ivana Lima.